Olá a todos e sejam bem-vindos ao Nós e a Família. Hoje é o Nós e a Família especial. Vamos falar com pessoas muito especiais, que são nada mais nada menos que a minha família. Está connosco o Joaquim Dias, o pai da família. Olá, Flávia. Olá a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui, nós e a família, de Exatamente. facto. Só falta a mãe. Só falta exatamente a mãe e a outra irmã. Ainda falta mais uma. Mas, para isso, temos cá a minha outra irmã, que é a... Clara. E o meu pequenino, que se chama... Tiago. Muito bem, Clara, nós hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que se chama Será que a educação escolar é a resposta para tudo? Mas agora vamos falar só um bocadinho de ti. Tu tens quantos anos? 9. Tu tens 9 anos e, portanto, vais entrar agora para o 4º ano, não é assim? Sim. Vai ser difícil, achas? Não sei porque eu ainda não entrei. E tu, Tiago, também vais entrar numa aventura nova. Tu vais entrar para onde? Para o primeiro ano. O primeiro ano, onde se vai ler, aprender a ler e aprender a escrever. E estes são alguns dos desafios que começam com a educação escolar. O aprender a ler e a escrever é o primeiro desafio que os pais encontram. Mas para isso trago, nada mais nada menos, o Sr. Joaquim, que vai falar ele próprio do que são estes desafios iniciais na educação escolar e será que é a resposta para tudo? Olha, não é resposta para tudo e na preparação para este programa fui ler sobre família, educação e escola e que nos traz algumas reflexões, alguns textos que nos ajudam a verificar como é que as coisas têm andado. Ou seja, hoje parece com um certo cansaço, um difícil de conjugar a educação. Ou seja, nós parece que estamos num tempo de só debitar, isto é, instrumentalizar a escola. Isto é, eu debito matéria e o aluno aprende. E isso não é educar. É preciso haver aqui uma colaboração, uma cooperação entre a família e a escola. Porque o que hoje acontece, e estes 12 anos que os jovens têm pela frente, olhando aqui para o Tiago, que vai começar no primeiro ano, eles têm desafios que chegam a um ponto que há um desgaste muito grande, um cansaço, porque a escola está um pouco instrumentalizada, está um pouco mecânica. E isso não é bom. Aliás, o texto refere aqui, Flávia, que a escola precisa ter uma dimensão pedagógica, ou seja, ajudar a que as crianças, elas aprendam, sim, não é? O conhecimento, mas fundamental é que saibam lidar, isto é, conviver uns com os outros, nas suas diferenças, nas suas liberdades de cada um, no masculino e no feminino, que saibam. E isso hoje parece que não está. Há uma competitividade entre até os próprios alunos que se torna um pouco individualista. Afinal, quem é o melhor e se Exatamente. eu sou o melhor E o que acontece? Vai criando grupinhos, vai criando individualismos e que isso não ajuda. E depois nós queremos uma sociedade que seja uma sociedade com valores, uma sociedade solidária, uma sociedade harmoniosa, e não a temos, não é? E vemos muitas vezes estes combates, estas guerrilhas, quase me atrevo a dizer, na juventude, que depois muitas vezes acontecem consequências sérias e graves para a coisa. Mas se não houver esta situação, é difícil de nós conseguirmos superar. Portanto, é preciso... Nós temos visto, e às vezes aqui os próprios professores, às vezes têm as suas dificuldades também, muitas vezes que estão colocados até muito longe de suas casas. Ao estar longe de suas casas, também têm dificuldade depois em estar com a sua própria família. E quer dizer, tudo isto gera situações delicadas. Porquê? Porque a professora ou o professor, estando longe das famílias, o que acontece? Também não está inteira para poder exercer a sua própria vocação. Porque está muito longe. Nós às vezes ouvimos, e tenho alguns conhecimentos, porque lido com muita gente,
E às vezes, em conversa com alguns professores que estão a 200 quilómetros de suas casas. Isto é, estão a semana toda, vêm no sábado de manhã ou sexta-feira à noite, às vezes depois de um cansaço muito grande de escola, para estar. E no domingo já precisam ir à noite porque segunda-feira de manhã têm que estar lá. Quer dizer, como é que nós queremos que aquele professor ou aquela professora consiga estar inteiro para dar, ajudar aqueles jovens, os seus alunos, a crescer? Também temos que ver isso. Temos que olhar e pensar um pouco, parar um pensar, não fazer as coisas às vezes em cima do joelho, mas poder pensar e arranjar uma forma de que possamos consolidar tanto os professores como os alunos. Passa um bocadinho Sim, por aí. e o essencial da educação é também a atenção que se dá em casa, dos pequenos cuidados que se há, e estando os professores, por exemplo, os da própria família, não podem corresponder à educação em casa. Claro. E o que por si só deixa, não um bocadinho a desejar, deixa talvez a educação na escola um bocadinho mais materialista, mais instrumentalizada, menos harmoniosa. E por isso, estava a falar da atenção, tanto que o Tiago me pediu para desenhar um gato, não é? Que faz parte também da atenção. E às vezes se calhar, um bocadinho a educação seria nós, os pais, os adultos, os responsáveis, desligarmos um bocadinho daquilo que nós temos para fazer, do nosso dia-a-dia, a nossa rotina, desligarmos um bocadinho e prestarmos mais atenção ao pequenino, à pequenina, ou àquele que precisa de mais ajuda. E não chegar a uma sala de aula, olhar para 20 alunos e dizer são todos iguais e toda a gente vai ter o mesmo ritmo e vamos todos aprender da mesma forma. Isso aí que este texto fala mesmo disso. Este texto aqui fala isso, que numa turma de 20 ou 25, ou as turmas que for, cada um é um. E nós não podemos olhar para eles todos da mesma maneira. Porque há uns que estão mais carentes, há uns que precisam de mais atenção, há uns que precisam de mais proximidade, há uns que precisam de muitas vezes ser compensados em alguma carência afetiva em suas casas. E também aqui, se o professor não estiver bem, se o professor não tiver esta sensibilidade, dificilmente os alunos depois conseguem superar até a própria carga de trabalho que é imposta hoje em dia aos professores, porque os professores, digo já, para mim são heróis. São pessoas que estão responsáveis por a minha vida. Durante 12 anos foram responsáveis pela minha, mais de 12, tanto que fui para a faculdade, portanto, durante mais de 12 anos foram responsáveis... Por 17 anos. Exatamente. Com professores que me ensinaram a ler, professores que me ensinaram a escrever, portanto, desde o mais básico até agora. E o que se vê, se nota, e que talvez se interfira muito na educação, é que cada vez mais é exigido aos professores e é dado muito pouco espaço a que os professores tenham exatamente isso. Olhar para um aluno e dizer, este aqui precisa de um outro tipo de apoio. E até mesmo, infelizmente, o Estado não permite que seja dado a esse aluno algum tipo de apoio. E então acho que às vezes a educação podia ser tão maior e tão mais bela e não é dada essa chance aos próprios professores. Passa um bocadinho, Flávia. Eu não sei se é o Estado... Sim, o Estado aqui também tem, ou deve ter uma responsabilidade, mas o Estado, ou o Governo, o teor da palavra, governar, significa servir aqueles que os elegeram. E aqui dá-se um pouco, às vezes, os pais começam logo com uma certa dificuldade, e ainda às vezes vemos isso, e por aí depois tudo começa a correr mal. E depois nós queremos corrigir e depois dificilmente conseguimos corrigir. Que é os pais não terem a liberdade de poder escolher as escolas para os seus filhos. Isso começa logo, o ponto de partida começa aí. Porque quando os pais podem escolher as escolas para os seus filhos, isto é, há uma harmonia familiar. Isto é, entre os pais, os filhos e a escola. Portanto, quando o filho, eu gostaria de estar naquela escola, porque tem lá os meus amigos, porque se identificou, seja o que for, e os pais também, logo aí há esta harmonia de proximidade uns com os outros. E não quando eu imponho, por regras, por leis, seja o que for, eu imponho que o meu filho tem que ir para aquela escola ou para outra escola. Logo daí, há logo uma situação delicada
para resolver. E que, muitas vezes, e há casos que o aluno não consegue ultrapassar. Bloqueia, porque não está no seu espaço, não está no seu habitat, não está no seu conforto. E depois não consegue crescer, não consegue aprender e muitas vezes se isola, muitas vezes bloqueia, muitas vezes tem dificuldade na aprendizagem. Portanto, nós adultos, nós que temos a possibilidade de ajudar as crianças, porque serão o futuro da nação, serão o futuro da sociedade, precisamos de criar tudo isto. E não impondo. Tudo o que é imposto só traz problemas para a sociedade. Há uma proposta e é preciso reunir todos. Não é defender a minha brasa ou a minha sardinha, defender a minha ideologia, defender o meu pensamento, a minha vontade. É criar condições onde todos cheguem ao bom senso. E quando chega ao bom senso, as coisas vão, de facto, crescendo, desenvolvendo-se nesse sentido. Aliás, o Papa Bento XVI, exatamente, o Papa Bento XVI diz uma coisa interessante, que é que o tesouro, não é? Cada criança é um tesouro. E esse tesouro precisa ser descoberto. E, para ser descoberto, ele não demora na instrumentalização. É o Papa Bento XVI que o faz. Quando ele faz esta reflexão sobre a educação dos jovens. E nós não podemos instrumentalizar e querer descobrir os tesouros de cada criança, porque é o descobrir cada um que tem aptidão para isto, tem aptidão para aquilo, e quando nós vamos... O próprio aluno vai tendo uma certa intimidade, uma certa relação com o professor, com a estrutura da escola. Se assim não for, pronto, anda lá, digamos assim, com os livros, e vai aprendendo e vai tentando se ingrar, mas sempre não realizado, não é? Nós chegámos, ainda há bem pouco tempo, estive com uma jovem, atendi essa jovem que estava na universidade, e o que ela diz, não tenho gosto pela escola, não é? Mas nós vamos lá atrás e já nos 14 ou 15 anos, que teve que mudar de escola, que não foi na escola que ela queria, teve que mudar de escola, aí deixou o gosto de estudar, deixou de ter aquele gosto de se realizar na escola, porque vinha já uma série de anos naquela escola e teve que mudar de escola. Então são estas pequeninas coisas que parece que aparentemente são insignificantes, mas para as crianças têm um peso muito grande, não é? E é um peso que nós devemos tirar de cima deles. Sim, e como estávamos a falar de educação e do meio escolar, se calhar até a família, tanto a família, os pais poderiam abrir-se mais à ida à escola, a falar com o diretor de turma, a parecer mais participativos, a dizer, se calhar eu noto em casa que o meu filho tem uma aptidão especial para isto, ou tem mais dificuldade ali. Se calhar eu podia me dirigir ao diretor de turma ou falar com o professor da disciplina e explicar a situação, porque às vezes, como nós falamos há pouco, no meio de tantos alunos, os professores veem-se um bocadinho com dificuldade de encontrar, se calhar o XYZ tem uma maior dificuldade ali, ou aquele é que tem, e às vezes não é? Que aquele sistema não deixa ver as dificuldades. E os próprios pais também participarem um bocadinho nisso, de estar atentos em casa. E se calhar a própria harmonia familiar, em conjunto com a escola, poderia dar um novo alento à educação. Sim, o texto fala mesmo isso, não é? Que nós estávamos a falar desta responsabilidade da escola, dos professores, mas aqui uma responsabilidade muito grande. E este texto chama a atenção que tem verificado de que, ano para ano, parece que há uma diminuição do interesse dos próprios pais por aquilo que se passa na escola dos seus filhos. Uma das coisas, o papai agora está a falar também, uma das coisas que está e que acontece é houve um maior índice de separações, portanto, de divórcios. E logo daí, um está à espera que vá o outro. Portanto, e são os filhos. Portanto, devem ir os dois. Isso é logo uma das coisas que é necessário estar. Depois,
também nós dizemos que nunca temos tempo para ir às reuniões, para saber como é que estão os nossos filhos. Porque estou muito cansada, porque tenho muito que trabalhar, porque tenho isto, porque tenho aquilo, e os anos vão-se passando, porque isto é num abrir e fechar de olhos. E quando nós damos conta, e quando acontece algo de grave com um filho que ou foi agredido ou agrediu, mas como é que aconteceu isto? Mas isto já vinha do primeiro ano ou do segundo ano. Só que chega na adolescência e extravasa no jovem às vezes essa atitude. Ou é agredido, não é? É vítima de bullying, ou ele... É o bully, é o agressor. Exatamente. Portanto, todas estas coisas, os pais aqui têm esta responsabilidade. Aliás, tanto ou mais do que a própria escola. Porque eu preciso acompanhar, não é? Passo a passo os meus filhos na escola, não é? Criar condições para poder acompanhar. Sem esse acompanhamento é difícil, não é? Por isso é que quando nós acompanhamos, nós percebemos que como é que os nossos filhos estão de facto, são livres, se podem, se estão a fazer um bom discernimento, qual é a área mais, que mais dificuldade tem de aprendizagem, se é a área de línguas, se é a área de ciências ou matemática. Portanto, nós vamos acompanhando, porque muitas vezes em casa não conseguimos perceber qual é a sua carência, a sua dificuldade. E é nesse campo que a família é chamada urgentemente a estar presente em todas as reuniões e, por assim dizer, acompanhar, pelo menos mensalmente, uma vez, saber como é que estão as coisas. Acabaram as folhas do Tiago, mas a gente já vai arranjar mais. O facto é que a não atenção da família pode às vezes condicionar a própria decisão, que há decisões que os jovens têm de fazer na escola. Por exemplo, chegando ao 9º ano, para o 10º, temos de escolher um curso. E esse curso pode ser um curso profissional, pode ser um curso para depois seguir para a faculdade. E, portanto, essa própria falta de atenção ou da não harmonia entre família e escola causa muitas dúvidas a muitos jovens que chegam ali ao 9º ano e não sabem para que lado é que eu vou. E não é só no 9º ano e depois também no 12º. Aliás, este ano, ali no Santuário, nos finais do mês de junho e praticamente o mês de julho todo, tive vários e vários jovens que vieram partilhar, pedir uma ajuda para poder discernir qual era o caminho, o curso que deviam seguir. E nós vemos isso. E olhando um bocadinho para trás, vemos de facto às vezes essa falta de atenção ou essa falta de acompanhamento dos pais. E quando eles começam, e eu vou lá atrás perceber, não é, os seus primeiros passos, o que é que eles tinham ideia, o que é que os cativa mais quando eles estão a estudar, o que é que eles devoram mais, o que é que eles sentem mais na área dos seus estudos. E nós vamos percebendo que, às vezes, uma área mais para a línguas, outra, às vezes, a área mais para a ciência, outra, às vezes, a área para desporto, não é? Então, várias, o designer, portanto, de arquitetura, tudo isso, nós vamos percebendo. E o jovem, quando é ali acompanhado e vê-se, diz ele, olha, de facto, é isso mesmo que quero seguir. Porque muitas vezes estão condicionados que é aquilo que está, e é isso que a escola precisa ajudar. Porquê? Porque muitas vezes os jovens vão condicionados no seguinte, que é, o que é que está a ter mais saída? Que isto é, para ter um trabalho, um emprego. Não é? E nós adultos, não estamos a dar essas oportunidades aos jovens. E eu digo sempre aos jovens, segue aquilo que está, a tua vocação, o teu específico. Porque daqui a 4 ou 5 anos, o que é que acontece? Aquilo que hoje não está a ter saída, amanhã pode estar a ter saída. Porque hoje o mundo, à velocidade que leva e ao desenvolvimento tão acelerado que leva, rapidamente as coisas vão passando. O que hoje não tem saída, amanhã já tem saída. Portanto, nós não podemos estar condicionados ao que hoje está a sair, não é? Mas sim aquilo que é o meu específico,
aquilo que é o meu valor, o tal tesouro que o Papa Bento XVI fala, não é? Descobrir este tesouro interior. E quando descobre, de facto, depois as suas médias são médias altas, não é? E que, graças a Deus, tenho mais que uma, mas estou-me a lembrar de uma jovem, não é? Que estava num curso e depois decidiu ir para o outro porque, de facto, não era o seu. E terminou o seu curso quase com 19, 18,75, se não estou em erro. E logo arranjou trabalho. Aliás, arranjou na empresa que estava a fazer estágio. E ela estava muito feliz porque terminou com esses valores. Porquê? Porque foi no seu específico, naquilo que corria nas suas veias, digamos assim. Sim, e acho também que, fruto da própria educação dentro de casa, que é dado muito valor àquelas profissões que nós chamamos, o médico, o advogado e tudo mais. E se calhar a vocação ou a profissão, o ideal para a minha filha ou o meu filho, se calhar ela até quer ser cabeleireira, até uma pessoa que gosta mais de esteticismo. Portanto, às vezes condicionamos, eu não sou pai nem mãe, mas os pais condicionam um bocadinho os filhos à profissão mais aclamada, por assim dizer. E às vezes há certos caminhos que não contentam. E tenho história de um colega que ele tirou o curso de advocacia porque os pais queriam. E quando terminou o curso de advocacia disse, agora já posso seguir o meu? E seguiu, e o curso que ele queria era de serviço social e assim o fez. Portanto, são muitas condicionantes que às vezes são impostas e às vezes também não é dado a conhecer aos jovens os vários tipos de profissões, por exemplo, que há, os vários tipos de curso, as várias saídas, os vários tipos os moldes de educação novos que há. E, portanto, às vezes isto condiciona muito o futuro e a boa integração na sociedade. É aquilo que diz aqui, Flávia. Tem dominado sobre os jovens uma grande tensão e uma grande desconfiança, porque eles buscam um sentido para a sua vida, em primeiro lugar, mas muitas vezes estão perante tantas dificuldades que não sabem qual é verdadeiramente a sua missão. É preciso ajudá-los, não é? Antes de mais, não é? E compete, antes de mais, à escola e aos seus pais, compete à escola e aos seus pais a ajudar a descobrir a missão desse mesmo jovem, não é? Portanto, passa um bocadinho por aí. Exatamente, ajudar. E acho que às vezes é importante, nem que seja preciso o jovem parar e dizer, ok, estás com dúvidas, a gente vai-te ajudar e vamos seguir em frente, vamos ver as várias opções, os vários caminhos. Acho que é importante ajudar. Quando eu digo parar, não é parar na vida, é parar no sentido, não te vais estressar mais com questões de estudos, o pai e a mãe estão aqui para ti e a gente vai analisar todas as hipóteses contigo. É o parar de uma forma de seguir os estudos e correr e andar, mas é o andar para o sítio certo, com os pais, com o apoio. A conversa vai interessante e nós também, e os pequeninos agora querem... Tenho que dizer esta frase, que o Tiago está aqui fácil de dizer que tem que dizer esta frase. Que ele fez aqui um coração a dançar e diz, o meu coração calçou uns sapatos de dança. Portanto, vamos dançar. Criatividade aqui não falta, portanto há um futuro enorme para aqui. E nós vamos continuar com esta alegria e também com as brincadeiras dos mais pequenos aqui no Nós e a Família. Vamos agora só para um curtíssimo intervalo e voltamos já a seguir. Agora é que podes falar.